Olá pessoal, eu sei que você está interessado aí na nossa matéria importantíssima a respeito do nosso Código Tributário Municipal aqui de São Paulo. Vamos lá já começar no dia de hoje com um trabalho interessante a respeito do nosso IPU, Imposto Predial Urbano. Então, para você que quer estudar o Imposto Predial Urbano, está aqui com o Tudão. Vamos agora, passo a passo, caminhar aí nesse Imposto Predial. Lembrando que o nosso IPTU aqui no município de São Paulo ele é cobrado através da soma, tanto do nosso imposto predial quanto do nosso imposto territorial urbano. Então a gente tem os dois tributos propriamente dito ali, sendo trabalhados ali para nós, tá certo? Bom, sobre o imposto predial urbano, Tudão, então fala para nós aí o que a gente vai ver hoje. Vamos lá, colocar aqui na telinha com você. Ó, primeiro vamos falar do seu fato gerador. Você que estudou comigo aí a respeito do fato gerador do IPTU, sabe que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel aqui por natureza ou acessão física. No caso aqui é o imóvel por acessão física, a construção feita pelo homem. Isso é corroborado, confirmado. O imposto predial tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse do bem imóvel construído, desde que seja localizado dentro da área no município de São Paulo. Então, todo imóvel construído, localizado na área do município de São Paulo, está dentro do que seria aí o nosso fato gerador, tá certo? E o momento da ocorrência do fato gerador? Então, nós temos um aspecto importantíssimo que descreve para nós quando acontece o fato gerador do nosso tributo. É o momento da ocorrência do nosso fato gerador. E o momento da ocorrência do nosso fato gerador está aqui, ó. Quando o imóvel é um imóvel que já estava estabelecido, que não tinha sofrido nenhum tipo de alteração, nem nada, você diz que é todo dia 1º de janeiro de cada exercício. A gente fala que o fato gerador de imposto sobre a propriedade no Brasil, ele acaba avacalhando o seu Réveillon. Por quê? Você vira o ano, você está lá estourando a champanhe, está lá dando vivas para o ano que entra, e você já fala assim, já sou contribuinte do IPVA, do IPTU, já sou contribuinte dos impostos sobre a propriedade, do ITR, porque virou o ano, o imposto sobre propriedade tem seu fato gerador ali garantido, é uma garantia. Tem um monte de coisa que você tem dúvida no ano vindouro, mas uma que você não tem dúvida é que você vai dever tributo. Então você tem lá o primeiro dia do ano, é o dia que a princípio ocorre o fato gerador na maioria dos imóveis aqui no município de São Paulo. Mas veja lá, no primeiro dia do mês subsequente é uma exceção. Então, o primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer, seja construção ou modificação de uma edificação que implique alteração no valor venal do imóvel. Então, se a pessoa faz o puxadinho, nós temos alguns municípios no Brasil que tem a lei do puxadinho, que é justamente você fez alguma coisinha a mais lá de construção na tua residência, no teu domicílio, e aí você tem, sobre aquela determinada construção, você tem que pagar ali o IPTU sobre aquele determinado aumento da construção. Você construiu lá mais um cômodo, tudo mais, você informa para a Prefeitura de São Paulo. No mês seguinte, ao que ocorrer essa alteração, você a princípio teria que pagar uma complementação de IPTU. Seria o que nós chamamos aqui de IPU complementar, tá certo? Mas também pode ser que haja a constituição de um novo terreno, Então você tem lá a constituição de um novo terreno sobre o qual haja edificação incorporada. Então você tem lá você faz, por exemplo, algum tipo de alteração no teu imóvel, que você constitui um novo terreno e dentro desse novo terreno já tem o prédio, ou seja, a construção feita, em virtude da construção humana. Então teria mais um adendo aí para ser pago em relação a essa modificação. Ou a instituição. E aí vem alguns termos que a gente usa muito quando a gente estuda direito imobiliário, que é, por exemplo, o condomínio edilício, que nada mais é que o condomínio feito por unidades autônomas. Seria o condomínio vertical, que seriam os apartamentos dentro de um prédio residencial, e o condomínio horizontal, que seriam as casas dentro de um condomínio fechado lá com várias casas. Então ele fala que também, se você instituir um condomínio, você vai instituir vários lotes, e dentro daqueles vários lotes você vai ter construções.
Então tem imposto predial separado para cada um daqueles. E aí ele fala, se você fez o condomínio num determinado ano, por exemplo, 2023, então no mês seguinte ao que você a princípio instituiu o condomínio, você tem lá imposto a pagar já para aquela determinada situação, tá certo? Bom, aí ele fala o seguinte para nós, né, dentro dessa circunstância. Aí ele cita aqui, ó. Caso as alterações do imóvel não resultem em desdobro, englobamento ou remembramento do bem, o eventual acréscimo do imposto predial com relação ao lançamento que considerou a situação anterior do imóvel será cobrado proporcionalmente ao número de meses ainda restantes do exercício. Poxa, professor, não entendi nada. Não, tudo bem. Você não entendeu, muita gente não entende, muita gente não consegue entender essa parte aqui da lei e é por isso que eu estou aqui, né, para poder ajudar vocês. Primeiramente, eu tenho que entender o que é isso que ele falou aí. Desdobro de um lote, remembramento de um lote, englobamento de lotes. Na verdade, isso também está lá no nosso direito imobiliário. E aí, o que acontece? Isso significa que, se não houver essa situação, remembramento, desmembramento ou englobamento, você vai continuar cobrando como um acréscimo ao IPTU do imóvel antigo. Então, vamos lá. Fiz crescer a área do meu imóvel. Eu tinha lá 100 metros quadrados de construção, construí mais 3 quartos na minha casa, então ficou 150 metros quadrados de construção. Então, isso aí, esses mais 50 metros, têm que ser tributados no mês seguinte ao que você, a princípio, fez o término desse aumento de área. Beleza. Mas aqui ele está falando assim, ó. Caso as alterações do imóvel não resultem em desdobro, englobamento ou remembramento, esse acréscimo que você deve pagar, no caso do IPTU, em relação ao lançamento considerando a situação anterior do imóvel, será cobrado proporcionalmente ao número de meses do restante do exercício. Inclusive, o mês que você, a princípio, indica para a prefeitura, né, que a princípio foi feito, né, quer dizer, então, proporcionalmente ao número de meses ainda restantes do exercício. Então, quer dizer, eu tenho ali um mês restante do exercício, então eu vou cobrar sobre aqueles meses restantes. Então, se eu fiz aquele aumento de 100 metros quadrados da minha área construída para 150, sobre aqueles 50 vai incidir no restante dos meses do exercício, justamente para que eu possa, de alguma forma, né, cobrar o tributo sobre aquela inscrição imobiliária. Vamos imaginar que a minha construção tem uma inscrição imobiliária e quando eu fiz crescer ela com mais 50 metros quadrados, sobre essa inscrição imobiliária, eu tenho mais um acréscimo de IPU a ser pago. O problema não é esse. O problema, ele fala assim, ó, isso tudo é quando não houver desdobro, quando não houver remembramento e quando não houver englobamento. O que significa isso? Porque quando você tiver desdobro, englobamento ou remembramento, você vai separar ou vai ajuntar lotes. E a inscrição cadastral imobiliária não vai ser a mesma. Opa, vamos falar de novo. Ó. Veja lá. Desdobro de um lote é a divisão do lote para a formação de novos lotes, com frente para uma vista, para uma rua, né? Para uma via oficial de circulação já existente. Sem abertura de novas vias, não é o loteamento. E nem prolongamento das vias já existentes. Então, a diferença do desdobro para o loteamento é que o loteamento cria vias novas, inclusive para você andar dentro do loteamento e poder chegar a todos os lotes. Aqui não, no desdobro você só está pegando um lote, dividindo em duas partes, vai ter duas inscrições imobiliárias. Então, quando houver desdobro, se eu dividir um lote em duas partes ou em 3 partes, você vai ter mais inscrições imobiliárias. Por isso que não é somente um IPU complementar, é um IPU novo, é um imposto predial urbano novo. Você entendeu? Remembramento de lote, já ao contrário, é a soma da área de 2 ou mais lotes para a formação de um novo lote. A mesma coisa no englobamento, é a junção de 2 ou mais lotes resultando num único. Só que num dos casos, você diz que o remembramento vai continuar a utilizar, né, as vias públicas anteriores. Então, o importante aqui é a gente saber que quando houver englobamento, remembramento ou desdobro, você vai ter inscrições imobiliárias diferentes. Por isso você não fala de IPU complementar. Por isso que você fala que vai ter um IPU novo, para essa nova inscrição que resultar ou do englobamento, ou do desmembramento, né, ou do desdobro. Você entendeu? Professor Tudão, agora realmente eu não tinha noção disso aqui. Porque olha o que acontece agora quando ele vai explicar no nosso inciso aqui, ó, número 2. Ele fala assim, ó, caso as alterações do imóvel resultem, sim, agora elas,
resultem em desdobro, englobamento ou remembramento do bem. Então, veja, as três situações que a gente acabou de citar: desdobro, remembramento e englobamento, que você vai dar imóveis diferentes do imóvel anterior. Tá certo. Aí ele fala assim, ó, serão efetuados lançamentos do imposto predial referente aos novos imóveis, de forma, então, proporcional ao número de meses ainda restantes do exercício. Então, você vai ter novos imóveis. E aí, esses novos imóveis vão ter inscrição cadastral imobiliária nova, e nos restantes meses do exercício, você vai cobrar sobre aqueles novos imóveis aquele determinada nova área que, a princípio, foi considerada área construída. Eventuais lançamentos de IPU e ITU, ou IPTU, referentes à situação anterior, passarão a ser proporcional ao número de meses já decorridos desde o seu respectivo fatirador até o novo fatirador. Então, vou ter o IPU do imóvel antigo, esse vai ser devido até a data da ocorrência do fato, e vou ter os IPUs do imóvel novo. Ou o contrário, pode ser que eu tivesse dois, né? Pode ser que eu tivesse, né? Então eu posso botar aqui, ó, eu vou ter o IPU, vamos botar assim, ó, eu vou ter o IPU antigo, né? E aí ele vai se transformar nos novos IPUs, né? Então eu vou botar aqui, ó, novos IPUs. Isso aqui, por exemplo, é no desmembramento. Então, quando ele está fazendo isso, eu estou lembrando, ó, eu tinha um IPU antigo, até a data do ato, eu tenho que pagar ele. Como houve o desmembramento, aquele imóvel antigo ele se dividiu em dois imóveis novos. Então, agora, a partir da data do ato, eu tenho que pagar o IPU sobre os imóveis novos. Você entendeu? Então, o município de São Paulo, ele não deixa de cobrar sobre as mudanças a respeito no imóvel, né, quanto a novas construções. Até no mesmo ano em que acontece o fatirador, não é para o ano seguinte, como normalmente cai na prova. Não é para o ano seguinte que eu vou cobrar esse acréscimo de construção. Já é no mesmo ano, como ele está citando aqui para nós. Bom, aí ele fala assim para nós, olha só. E a contagem desse prazo? Quando ele fala, conta-se o fatirador, né, decorrendo o número de meses proporcional restantes do exercício. Ele fala, você conta o prazo incluindo o mês da ocorrência do novo fatirador. Então, você vai ter uma constituição de créditos tributários complementares com eventuais abatimentos e devoluções de indébitos. A gente vai ver no artigo 7º aqui do Código Tributário Municipal que você tem acréscimos ou abatimentos de acordo com o valor que for ali considerado. Mas, de qualquer forma, o que eu quero contar aqui para você é o seguinte, a contagem do prazo no mês da obra, nesse caso aqui, né? No mês da obra. Então, veja, é diferente do que está aqui, ó, na situação relacionada, né? Primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer a construção, a constituição do terreno e instituição do condomínio edilício, isso aqui seria uma regra enquanto não houver o desdobro, englobamento ou remembramento. Quando houver desdobro, remembramento ou englobamento, a gente diz que a contagem do prazo já começa, né, da constituição do crédito complementar. Então, quando já começa no mês da ocorrência do fato gerador. Então, aqui já tem, no mês da ocorrência do fato gerador, a gente já tem aquele cálculo a ser feito. Tá certo, pessoal? Entendi, professor. Quer dizer, vários detalhinhos aqui, não é tão simples, o pessoal acha, o IPTU é simplesinho. Não, meu querido, o IPTU tem as suas características importantes. Bom, definição de zona urbana, vamos lá. Essa é simples, né? Por quê? Porque o nosso CTM aqui de São Paulo vai seguir a regra geral do CTN, Código Tributário Nacional, no seu artigo 32, parágrafo 1º, que define o que é zona urbana, quando tem dois dos melhoramentos de uma listagem prevista no próprio Código Tributário Nacional. Então, isso é repetido aqui, ó. Desde que é considerado zona urbana, e isso acaba sendo importante para várias provas, inclusive de direito tributário, por causa do conflito de competência entre o ITR federal e o IPTU municipal. Então, existe um conflito de competência entre o ITR e o IPTU. Então, a gente vai dizer o seguinte, se a zona é rural, ITR na jogada.
Se a zona é urbana, IPTU na jogada. E aí ele fala, né? Desde que existam melhoramentos executados ou mantidos pelo poder público, indicado pelo menos por 2 dos seguintes incisos. Aí ele fala lá, ó, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais é um dos melhoramentos. Abastecimento de água é outro melhoramento. Sistema de esgotos sanitários. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Veja que são várias as possibilidades aqui previstas, né, quanto à situação dos nossos melhoramentos. Cuidado, tem algumas coisas que caem em prova, posto da polícia, não tem. 3 km e não 5 km. Tem que ser 2 melhoramentos em incisos distintos. Não adianta ele ter escola primária e posto de saúde a 3 km. Isso está tudo dentro do mesmo inciso. Tem que ter uma no inciso, escola primária, e, por exemplo, item 2 lá, abastecimento de água. Quer dizer, tem o regramento próprio para a gente poder considerar aquela situação como uma situação de zona urbana. Bom, é interessante. Vou só lembrar a você que existe um conflito. A gente viu isso na aula de IPTU geral. Um conflito a respeito da zona rural quanto ao Estatuto da Terra, que é uma lei federal de 1964 que estabelece, a 4.504, que estabelece que a terra é considerada rural em virtude da sua exploração, que se for agrícola, pecuária ou agroindustrial, será, independente de onde ela se localiza, considerada como uma terra rural. A gente vai ver se existe essa possibilidade aqui no município de São Paulo. Regra geral, área urbana tem que ter 2 dos melhoramentos, tá bom? Lembrando que aqui a gente está falando do IPU, né? Não do ITU. Estamos falando do IPU. O que é um imóvel construído? Vamos falar agora do outro lado aqui do nosso esqueminha. Imóvel construído é todo imóvel no qual existe edificação que possa servir para habitação ou para o exercício de qualquer atividade. Então, veja, um imóvel é considerado construído se ele possa servir como habitação ou para o exercício de qualquer atividade. Quando a gente fala qualquer atividade, estamos falando serviços, indústria, comércio, residências. Então, na idade, a gente vai falar agora, até para poder adaptar o que você vai ver daqui a pouco a respeito das alíquotas do tributo, a gente vai falar em comercial e não comercial, né? Uso residencial e não residencial. Então, tudo que é não residencial vai ser comércio, indústria ou serviços. Fechou? Então, guarda isso aí. Então, os prédios ou têm uso residencial aqui no município de São Paulo, ou tem uso não residencial, e a gente leva isso para a prova. Bom, a sua incidência do imposto predial urbano independe do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou administrativa do dono do prédio. Então, não é porque o dono do prédio, por exemplo, não escreveu no cadastro imobiliário, não é porque o dono do prédio, a princípio, nem é o dono efetivo, ele só está com a posse daquele imóvel, ou seja, não cumpre a lei, não cumpre o regulamento, não cumpre a obrigação administrativa, que o imposto não vai ser cobrado. O imposto vai ser cobrado independente disso. Basta que haja propriedade, domínio útil ou posse com ânimo de dono. Fechou? Então, esse é o nosso fato tirador do tributo e é isso que a gente vai levar para a prova. Bom, quais são as hipóteses de não incidência do nosso tributo, né? Quais são, então, as hipóteses de não incidência do nosso tributo? Bom, são elas. As imunidades. E quando a gente fala das imunidades, a gente lembra as imunidades que estão previstas no artigo 150, inciso 6. A linha A, imunidade recíproca. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios não vão ser cobrados contra a propriedade dos seus imóveis aqui em São Paulo. A imunidade recíproca é extensiva, que vai estender-se a autarquias e fundações públicas, né? E outras mais que o próprio Supremo Tribunal Federal alcançou, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como a Infraero, como a Casa da Moeda do Brasil, como a CAERD, a Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia, e assim por diante. Bom, o que mais? Aí nós temos a imunidade religiosa, os templos de qualquer culto, com aquela situação de que quando eles são locatários, segundo agora a Constituição Federal, também estão imunes. E, finalmente, as pessoas jurídicas de direito privado, partido político, fundação partidária, entidade sindical trabalhadora, entidade assistencial e educacional, sem finalidade de lucro. Então, todos esses estão amparados por imunidade tributária quanto ao IPTU, dos quais eles sejam proprietários.
mas também a não incidência do IPU, estou falando do IPU aqui primeiramente, o IPU alcança os imóveis ou parte destes considerados como não construídos. Então é o seguinte, eu vou dever somente o imposto predial se aquele imóvel na nossa legislação for considerado construído. Se o imóvel for considerado não construído, não devo o IPU, tá certo? Eu devo outra coisa. Agora, imposto predial urbano eu não devo. Eu devo o ITU, como território, como terra, e não como prédio. Fechou? Isso é muito importante, cai na prova direto, e o avaliador gosta disso aqui. Quando a gente for estudar o ITU, a gente vai ver algumas construções como abandonadas, construções que não têm condição de ser habitadas. Essas construções, mesmo existentes, são consideradas como se não existissem. Então, são construções que são consideradas como imposto territorial somente. Tá certo? Bom, vamos agora falar num tópico importante para você que está estudando. Olha só quanta coisa legal a gente, nessa forma de esqueminha, a gente consegue conversar com vocês. É claro que se você tem alguma dúvida, você tem que entrar em contato com a gente, seja pelo nosso e-mail, soscurso.contato@gmail.com, seja através do Tira Dúvidas do próprio site aqui do SOS Curso. Lembrando que essa aula faz parte da aula dos queridos que estão acompanhando o professor Tudão. Estou dando aqui uma colher de chá para você aqui na internet, para você assistir a aula, para você entender, né, o proceder dessa aula, mas eu quero muito que você estude com a gente, esteja junto com a gente, faz aí logo a aula com a gente, para a gente detonar, para a gente arrancar essa vaga, tá bom? Fiz aí o merchan, porque é necessário, que a gente ainda não está com a turma toda montada, tem gente ainda para entrar. Eu preciso que você entre na turma, para que a turma tenha viabilidade econômica, não é verdade? Tem gente aqui que me ajuda fazendo aqui, né, as artes para poder chamar a atenção de vocês. Tem gente que me ajuda aqui. Eu preciso pagar esse povo. Preciso pagar esse povo, meu querido. É uma coisa louca. Então, vamos lá. Cálculo do tributo. Olha lá. Então, vamos começar. Primeiro, qual que é a alíquota do IPU aqui em São Paulo? Então, a gente já tem aqui uma característica interessante. Se o imóvel é residencial, veja lá, utilizado exclusiva ou predominantemente como residência, a alíquota é 1%. Se o imóvel é não residencial, ou seja, ele é usado com utilização diversa, comércio, indústria, serviços, a alíquota é 1,5%, ou seja, mais 50% em relação à alíquota anterior. Ou seja, o município de São Paulo, ele privilegia cobrar menos daqueles que são residência e cobrar mais daqueles que são, né, considerados não residenciais. E aí vem uma situação interessante. Nós temos uma tabela. E essa tabela é uma tabela interessante. Primeiro, olha lá. A vaga de garagem não pertencente a um estacionamento comercial, ou seja, a vaga de garagem de um prédio residencial, também vai ser considerado como residência. Ou seja, aquela áreazinha ela vai pagar IPU sobre 1%. É considerado como residência, não considerado como comércio. Mas é vaga de garagem em prédio residencial, não em prédio comercial. Tudo bem? Bom, olha só a tabela de faixa de valores no caso dos imóveis residenciais. Se o imóvel é até 150%, se o imóvel tem valor de até 150 mil, você tem o que nós chamamos um desconto direto ali em cima do cálculo do nosso IPU. Então você já vai tirar 3%, né? 0,3% ali. Você vai tirar 0,3% do cálculo do imposto, né? Então você vai ter o que nós chamamos um desconto até 150 mil. Tá certo? É interessante isso, né? Porque esse desconto até 150 mil, ele demonstra, sim, né, que o município está de olho ali naquela determinada situação e ele coloca aquela situação como uma situação onde, a princípio, né, nós temos ali, ó, isso aqui, ó, né? Vou botar aqui na tabelinha aqui para você, ó. Então, até 150 mil, o desconto é de menos 0,3%. Então, é como se você, a princípio, pegasse os 150 mil e multiplicasse por 0,007, né? E você não tem nada a subtrair. Essa tabela aqui de baixo está dentro do site da prefeitura, né? Então, você já está descontando, né? Então, quando a gente fala 0,3%, de 1%, fica sendo 0,07%, que é a alíquota final, vamos dizer assim, porque já está com aquele desconto. Tá certo?
Porque vamos lembrar, quando você tem um desconto... Deixa eu botar aqui, vamos ver se você vai entender. Quando você tem um desconto de 0,3% em cima de 1%, você, na realidade, você está cobrando 0,7%. Tudo bem? Ou seja, o imóvel mais baratinho, ele paga no líquido 0,7%, que é o que está aqui na tabelinha embaixo aqui da prefeitura. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, por incrível que pareça, eu vou fazer uma aula só de exercício. E aí, o que eu estou falando aqui é importante, tá? Cai na prova, viu? Porque já vi cair questão, inclusive, nas provas anteriores, justamente sobre o cálculo desse tributo. Então, por favor, preste atenção no que eu estou falando aqui com você. Fechou? Aí você fala assim para mim, tudo bem, Tandão, eu entendi aí que é assim. Então, agora veja o que acontece com o desconto se o imóvel é de 150 mil até 300 mil. Vai ser 1 menos 0,1%, que vai dar 0,9%. Tudo bem? Agora, se for de 300 até 600, em vez de um desconto no imposto, eu vou ter o que nós chamamos, em vez de desconto no imposto, eu vou ter um acréscimo no imposto. Então, vai ser 1 mais 0,1%. Então, vai ser 1,1%. Agora, se for mais 0,3%, né, quer dizer, um acréscimo de 600 a 1 milhão e 200 no valor do imóvel, aí você tem que fazer o quê? Ó? 1 mais, né, 0,3%, que vai dar 1,3%. E, finalmente, se for acima de 1 milhão e 200, ele fala, ó, 1 mais 0,5%, que é igual a 1,5%. Fechou, pessoal? Na tabela abaixo, é que nem a tabela de imposto de renda. Como é por faixas de alíquotas, se você tem um imóvel, por exemplo, que é de 290 mil, até 150 mil você calcula com a alíquota de 0,7%. E de 150 até 290 mil, você teria que calcular com a alíquota de 0,09%. Se você fizesse assim, você não precisaria fazer essa subtração que ele está falando ali. Quer dizer, se você fizer escalonado, né, de acordo com o nível das alíquotas, você não precisa fazer a subtração ali, multiplicar. Porque quando você pega um imóvel de 290 mil e você multiplica direto por 0,09, não dá o resultado, 0,009. Não dá o resultado correto. Você teria que ainda deduzir uma parte que não deveria ter sido cobrada a 0,9%, que é aquela parte de até 150 mil. Por isso que ele vai fazendo esse escalonamento. Então, essa tabela de cima é a tabela que tem no Código Tributário Municipal. Essa tabela de baixo, que eu peguei para te ajudar aqui, é a tabela que nós temos dentro do site da Prefeitura. É a tabela, inclusive, que eu vou pegar e vou colocar tudo no SOS Curso aqui, para a gente poder ter todo esse material aqui, inclusive, de acompanhamento, que acaba sendo a nossa lei esmiuçada, detalhada, e até a nossa representação aqui gráfica, para você ter um resumão de toda a matéria, tudo isso vai estar disponível para os alunos aqui no SOS Curso. Tá bom, pessoal? Para vocês poderem guardar essas importantes informações aqui e a gente levar para a prova. Bom, beleza? Entendemos aqui como é que funciona, então, o imóvel quando ele é residência. E o que acontece quando o imóvel é considerado não residencial? Opa, também temos uma tabela de alíquotas, né? Até 150 mil, com um desconto de menos 0,4%, de 150 mil a 300 mil, com um desconto de menos 0,2%. Então, a mesma coisa, né? E aí, a tabela aqui, no caso, é a mesma coisa, só que agora com os valores referentes, ó, a acréscimos e a descontos, mas começando de 1,5%, lembra? Agora é 1,5% menos 0,4%, que vai dar 1,1%. Não é verdade? Então, aqui já eu estou mostrando aqui o primeiro cálculo aqui, só para a gente relembrar, mas você já fez aqui comigo, né, essa informação anteriormente. Então, essa tabelinha aqui, ela é a tabelinha relacionada ao que nós chamamos aí o tributo propriamente dito, né? Quanto a descontos e acréscimos
Então, também como um escalonamento. A gente pode falar, professor, que a alíquota do nosso IPTU ela é progressiva? É interessante, né? Essa pergunta que eu estou te fazendo aqui, porque às vezes ela vem na prova e o aluno eu não sabia que existe progressividade dessa forma, com descontos e acréscimos. Existe progressividade dessa forma, quer dizer, a alíquota continua sendo 1,5%, mas graças ao desconto, se o imóvel é pequeno, e ao acréscimo imóvel grande, você faz com que haja um efeito de progressividade. Veja, é um efeito de progressividade. Você não diz que a alíquota é progressiva porque não tem ali alíquotas diferentes. Você tem descontos e abatimentos, mas o efeito é progressividade, né? Então guarda isso, o efeito é progressividade. Volta lá na telinha. Bom, quem é a pessoa, então, agora do nosso responsável tributário? Quem é que tem que pagar o tributo, segundo a nossa legislação municipal paulista, né? Ó, o imposto é devido a critério da repartição competente por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos. Então, quem está com a posse direta do imóvel pode ser considerado como responsável tributário, sendo que os possuidores indiretos vão ser solidários a ele. Então, ele faz assim bem no genérico, porque a legislação municipal pode, a princípio, alcançar quem detém a posse direta em relação à posse direta. Por isso que ele fala a critério da repartição competente. Ou qualquer dos possuidores indiretos sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto. Então, ele já botou todo mundo aqui no rol como possíveis responsáveis tributários pelo pagamento do imposto predial, tá bom? O disposto nesse artigo aplica-se também ao espólio das pessoas nele referidas, ou seja, se a pessoa vier a falecer, está livre da cobrança de IPTU? Ou, claro que não. Veio a falecer, quem é que paga IPTU? Seus herdeiros. Vem aqui, herdeiro. Vem para cá, IPTU. Então é assim, né? Quer dizer, o responsável acaba sendo o herdeiro. Tá legal? Então, dentro aí do nosso pagamento do nosso IPTU. O lançamento do nosso imposto não presume a regularidade desse prédio. Então, uma vez que você está recebendo os lançamentos, não significa que você é o dono do prédio. A prefeitura acha, inclusive, que você detém a posse, mas isso não significa a regularidade da situação quanto você ser o proprietário pleno do prédio. Tudo bem? Não confundir uma coisa com outra. Muita gente está recebendo os lançamentos do IPTU como uma prova no juízo de que a prefeitura considera ele como dono. Não é o que fala a nosso Código Tributário Municipal. Por último, para fechar a nossa aula primeira a respeito do IPTU, espero que vocês estejam gostando. Contribuinte é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Então, o contribuinte a gente já conhece, né? Proprietário, titular do domínio útil, o enfiteuta, o superficiário, o usuário, o direito de habitação, aquele que detém o direito. Então, esses são considerados aqueles que detêm o domínio útil sobre o bem. Então, eles estão usando o bem, têm a posse direta do bem. São aqueles que, inclusive, se você cobrar dele ou cobrar de quem detém a posse indireta, você está cobrando como solidários. E, finalmente, aquele que detém a posse, mas não é qualquer posse. Veja, na aula geral a respeito do IPTU, nós falamos sobre isso. Tem que ter o animus domini. Fechou? Então, com isso, olha só que legal, né? Nós trouxemos para você, né, uma forma bacana, uma forma interessante, ó. Tá aqui o grafismo aqui do nosso IPU, né? Todas as informações iniciais a respeito do imposto predial urbano junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.